Boa noite. Boa noite. Que alegria. Não pode andar muito, né? Então, vamos ficar aqui quietinho. Brincar de estado. Quer que eu ponha aqui? Vai ficar melhor? Você fala alto, nem precisa. Não precisa de microfone? Acho que não. Então, Hoje eu hoje ele está incorporado. tá. E olha que tá desligado e tá falando. Pronto. Que alegria estar novamente nesta casa. Ontem, quando chegamos, fomos muito bem recebidos pelos amigos encarnados, como também pelos amigos espirituais, que nos receberam com uma fraternidade, com um abraço e com um calor que nos fez lembrar de quando nós semanalmente estamos no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, na cidade de Itapira, trabalhando com os amigos que lá, com tanto amor, ombreiam do nosso lado. Que Jesus, o nosso ícone maior, o nosso referencial de bondade, de amor e de luz, possa envolver a cada um de nós que estamos nesta casa, procurando não apenas assimilarmos o conteúdo espírita, mas procurando também analisar onde e como podemos colocá-lo em prática. Falarmos da paz é falarmos ainda de um tema abstrato. É falarmos de algo que nós sonhamos, mas não sabemos o que vem a ser. Se eu perguntar o que é a paz, cada um vai dar uma definição de paz. E todas elas estão corretas. Porque paz é algo pessoal. É algo que nós vamos adquirindo conforme nós vamos estando em paz conosco e com o nosso meio. A paz não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Aceitando quem nós somos, o meio que nós estamos vivenciando e tendo as oportunidades que Deus vem nos conferindo. A vida não é do jeito que nós gostaríamos que ela fosse. A vida é do jeito que necessita-se ser. Isso dá uma grande diferença na conotação evolutiva. Por quê? A partir do momento que eu compreendo que a vida não é do modo que eu gostaria que ela fosse, eu entendo que eu tenho o poder de escolher, mas em cima das escolhas maiores que já foram feitas. O caminho que hoje eu sigo é um reflexo do ontem, e o amanhã um reflexo do hoje. Por isso que é difícil viver aqui na Terra. Estamos numa dimensão em que o bem e a bondade ainda não prevalecem. Ainda não é todos os corações que estão voltados para o amor. Qual que é a diferença capital do mundo de provas e expiações, ou expiações e provas, que é o atual momento evolutivo da Terra, para um mundo de regeneração, que é o que nós entraremos? O nosso atual tem a prevalência do mal, o outro a prevalência do bem. Essa é a diferença. Enquanto hoje o bem é tímido, amanhã o mal será tímido. Enquanto hoje a verdade é tímida, amanhã a mentira será tímida. Mas é necessário passarmos pelo estágio de hoje para chegarmos no amanhã. Quando nós lemos o livro Nosso Lar, nós vemos uma cidade, estado, que é a feição de uma cidade, de um planeta em fase da regeneração. Alguém vê em Nosso Lar, por exemplo, criança abandonada? Alguém vê em Nosso Lar, por exemplo, governo que está, naquele momento, porque no passado havia corrupção e desvio, naquele momento o governo pensava em si ou pensava no coletivo? Todos nós sonhamos com isto. Então a paz em Nosso Lar já é uma conquista mais natural daqueles habitantes que lá estão. Nós estamos numa dimensão difícil de vivermos. Olhe os vizinhos que nós temos. Nós na crosta, num planeta dividido em 7 andares, ou 7 dimensões, ou 7 esferas, sendo que acima de nós está um umbral, embaixo as trevas. Para nós vermos os vizinhos que nós temos. Umbral grosso em cima e as trevas embaixo. Então não tem para onde correr. Não tem o que nós fazemos.
Por isso que a prece, ela é fundamental para termos um dia de paz. É interessante, quando eu comecei na oratória, tinha 17 anos de idade. Quase já 10 anos. E certa feita, num trabalho mediúnico, o Dr. Marco Antônio falou assim: meu filho, eu vou te indicar um livro. Então, fiquei animado. Falei, nossa, deve ser um livro bom, né? Ele falou assim: meu filho, estude o dicionário. Eu fiquei triste com aquilo. Você não sabe muito bem as palavras, usa errado, usa a palavra que não é para usar em determinado contexto. Eu fiquei tímido, 17 anos, na frente dos 10, 12 companheiros, pedi para estudar dicionário, mas falei, vamos acatar, que a gente tá para obedecer, não tá para mandar, não tá certo. Aí cada virtude que eu chegava, ou cada defeito moral, o Espírito falava, ó, tá anotando bem o significado da palavra? Falei, tô. Então quando nós vamos ver a paciência, ao desmembrá-lo, o que que é? Ciência da paz. Tudo tem que ter uma ciência por detrás. Um começo, um meio, para chegar numa conclusão. Eu quero ter a paz, mas qual o caminho que eu estou levando para chegar à paz? Não adianta eu vir no centro espírita, sentar nessa cadeira confortável e falar, eu quero a paz, e a paz vai vir até mim. Não vai acontecer isso. Ou eu chegar em casa, fazer o evangelho no lar e falar, cadê a paz? E às vezes eu tive um dia inteiro complicado e chega no final do dia, por eu ter feito a prece, eu quero a paz. Por eu ter feito o evangelho, eu quero a paz. Então, se eu quero a paz, eu tenho que começar como sendo o primeiro ato do meu dia. Senhor, abençoe mais um dia que está se iniciando. Vai ser um dia difícil, porque eu vou lidar com pessoas que eu tenho afinidade, mas também lidarei com pessoas que eu tenho dificuldades. Dificuldades de ouvir, dificuldades de falar, dificuldades de aceitar. Ainda mais os companheiros que estão lidando com uma outra cultura. Não é eles que têm que adaptar a nós que temos que adaptar a eles, porque o estrangeiro somos nós e não eles. Então a casa é deles e não nossa. Então é você se adaptar. É você compreender que ele teve uma outra criação diferente da tua. E para ele aquilo é certo, para você pode ser que não seja. Ou invertir o papel. Então ao acordar, Senhor, nós não fazemos a nossa higiene pessoal. É necessária a higiene espiritual. Tão importante, tão fundamental quanto escovar os dentes, arrumar o cabelo, trocar de roupa, é a prece. Só que nós temos um problema, às vezes acordamos já atrasado. Às vezes nós não lembramos nem da prece. Aquela mania, mais 5 minutos. Mais 5 minutos, vira na cama, vira para outra, e quando vê, a hora já não permite. Então acordar com calma. Quem acorda agitado vai ter um dia bom? Pode até ser que tenha, mas devido à agitação que ele já teve desde manhã, aí vai para o trânsito. Em Nova York, aquele trânsito enorme, aquele congestionamento. Como manter a paz? Eu não sei como é que é aqui, mas lá no Brasil é moto que vem de um lado, é moto que vem do outro, é carro que passa na tua frente. Como é que manter a paz? Como compreender? Então nós precisamos ver a ciência por detrás de um sentimento que todos nós queremos sentir. Então, para mim, neste momento, eu estou em paz. Eu estou feliz. Eu tenho aprendido com os amigos espirituais a aproveitar cada momento da nossa encarnação e a viver intensamente como se fosse o último. Então eu estou aqui. Quando será que eu terei a oportunidade de voltar para os Estados Unidos? Quando eu terei a oportunidade de estar nesta casa novamente? Quando eu terei a oportunidade de estar com amigos queridos igual estou tendo neste presente momento? Então é você viver aquele momento como se amanhã você pudesse aqui não estar. É aproveitar. Às vezes nós pensamos muito no amanhã, ou estamos muito presos no ontem e esquecemos do hoje. Se eu tenho que ser feliz, não é amanhã, é agora. Se eu tenho que amar, não é amanhã, é agora. Se eu tenho que fazer, não é amanhã. Porque o espírita, depois que compreendeu a reencarnação, é cheio de parcelar dívida, né? Amanhã eu faço. Amanhã eu falo.
Só que amanhã pode ser tarde. Espírito é mais ou menos igual a pessoa que vai no nutricionista. Aí a pessoa passa aquela relação do que pode e o que não pode. Só que a gente briga com o nutricionista. Pra que você vai? Ah, ele mandou cortar isso, mandou cortar aquilo. Então não vá, come o que você quer e seja um suicida inconsciente. Que para nós hoje é consciente. Então não vá. Ou aquela pessoa que vai no médico e acha que o médico está errado. Isso é o pior. Ah, o médico mandou fazer tal coisa, eu estou achando que o médico está errado. Então para que você vai no médico? Faz do teu jeito. Pronto, não tem problema, não tem dor de cabeça. É mais ou menos quando um amigo espiritual dá uma orientação ou um encarnado. Porque o espírita também acha que dá mais valor quando ouve dos espíritos do que quando ouve dos encarnados. Ah, porque foram os espíritos que disseram. Porque Chico no mundo espiritual está cheio. Mas que Chico que é? Está cheio de Emmanuel do outro lado. Mas qual Emmanuel que é? Então não é porque é os espíritos que é sério e coerente. Tem muitos encarnados que têm uma coerência maior do que muitos espíritos. Porque estar desencarnado não quer dizer que é evoluído. Porque às vezes o espírita ou a população tem aquele modo, o espiritualista, de ver. Ah, desencarnou, já sabe tudo. Já compreende tudo. Se eu desencarnar neste exato momento, eu serei a mesma pessoa do outro lado que eu sou aqui. Desencarnar não é um processo de santificação. Não. É um processo natural que todos nós estamos vinculados. Então este sentimento, este estágio consciencial que todos nós podemos desenvolver. A paz não é exclusiva para A, B ou C. A paz é para aqueles que conseguem lidar com problemas. Quem de nós não tem problemas? Primeiro conosco mesmo. Os nossos conflitos íntimos. Quem de nós não tem problema? Na família. É interessante que o familiar difícil é sempre o outro. Eu nunca vi a pessoa falar assim, eu sou o familiar difícil de casa. No casamento o problema é sempre a esposa, nunca você. Sempre o marido, nunca você. É sempre os filhos, nunca você. O errado é sempre o outro, nunca você. Como nós vamos sentir paz se nós olhamos em primeiro lugar para o outro e depois para nós? Por isso que nós, os espíritas, temos que estar sempre diante do espelho. Quem é o verdadeiro André? Os gregos, dentre muitas contribuições que nos deixou o diálogo e nos deixou a encenação, em que ele subiu naqueles palcos, abertos ao céu, abertos em uma cobertura, e encarava uma personalidade, uma máscara. E nós temos a nossa persona. Mas quem é o André de verdade? Porque o André do centro é diferente do André do lar, que é diferente do André do trabalho. Quem é o André de verdade? Quem nós somos de verdade? Então o Chico ia no supermercado, comprava 4 tomates. 2 bons e 2 mais ou menos. E agora? O dono do supermercado via aquilo, achava engraçado. Aí depois de algum tempo de convívio com o Chico, perguntou, Chico, eu posso te fazer uma pergunta? Ah, meu filho, pode. Por que você compra 2 tomates bons e 2 tomates mais ou menos? O Chico, aquele autêntico mineiro, uai, meu filho, para não te dar prejuízo. Porque esses 2 tomates mais ou menos, para a salada de hoje, está perfeita. Está ótimo. Os 2 bons fica para o longo da semana. Quem de nós vai pensar no dono do estabelecimento? Quem de nós vai pensar no outro? Eu estou pagando, não é de graça, vou pegar o melhor. Olha a nossa visão. Esse não está bom para hoje? Pode não estar com a aparência que o outro está. Mas se eu só comprar o bom, quem que vai comprar o outro? Aí o senhor vai ter prejuízo. É pensar no outro também em si, mas não apenas em nós. Ver que o outro tem reflexo em nós e que nós temos reflexo no outro. Às vezes os espíritas dizem assim, ah, o mundo espiritual nos influencia, mas nós influenciamos o mundo espiritual com os nossos pensamentos. Não é apenas lá para cá. Processo obsessivo. Processo obsessivo é algo muito amplo. Pode ser de um desencarnado para um encarnado,
De um encarnado para um desencarnado, de um desencarnado para um desencarnado e de um encarnado para encarnado. Hoje o que eu mais vejo é de encarnado para encarnado. Encarnação. É inveja, é cobiça, é tudo. Então nós passamos a ver que viver aqui é um desafio muito grande. É um desafio por conta de quem? Do outro? Não. Devido ao modo que nós enfrentamos, o modo que nós encaramos, o modo que nós lidamos com os problemas naturais. Então, qual é o André de verdade? É o André que está como orador? É o André que está como passista? É o André que dá passividade ou dialoga num trabalho de desobsessão? Ou é o André como chefe ou funcionário no seu ganha-pão material? Ou é o André como pai de família, como filho? Quem nós somos de verdade? Porque as nossas condutas mudam muito quando nós estamos com uma pessoa que gostamos e quando estamos com uma pessoa que não gostamos. Muda-se muito. Vai do 8 para 80. E o equilíbrio é fundamental. Os extremos geram os conflitos. Os extremos estão gerando enormes problemas emocionais para nós mesmos. Por isso que o maior obsessor que nós temos não é espírito nenhum. É o nosso homem velho. O nosso homem velho é o freio de mão puxado para a nossa evolução. Então, se eu quero a luz, vamos em busca dela. Certa feita, o trabalho de desobsessão no perdão é todas as quartas-feiras. Antes temos o comentário do Evangelho, o passe e o trabalho de desobsessão é fechado ao público. E naquele dia o Evangelho havia caído na temática: todos que querem a luz é necessário acendermos a nossa luz. E no final, quando já estávamos no trabalho de desobsessão, o Dr. Marco Antônio, benfeitor da casa, disse assim: muito interessante essa passagem de Jesus. Todos nós somos deuses, mas temos que acender a luz íntima que trazemos em nós. Todo mundo quer a luz, dizia ele, mas poucos levantam da cadeira para ir acender. Eu quero a luz, mas nós estamos indo até o interruptor da caridade, o interruptor do amor, o interruptor da compreensão. Eu quero a luz, mas estamos indo diante da luz ou eu quero que a luz seja acesa por outra pessoa? Como nós fomos habituados nas religiões tradicionalistas ao longo de encarnações e encarnações, comprarmos o lote do céu, comprarmos a indulgência. Por que há 500 anos atrás Martim Lutero saiu da Igreja Católica e fundou o protestantismo? A maior decepção dele foi quando ele teve a oportunidade de ir para Roma, visitar o Vaticano. Quando ele está diante das escadarias do Vaticano, ele falou assim: eu vou comprar indulgência para minha mãe, para meu pai, para esse, para aquele. Aí quando ele viu o preço, ele tinha dinheiro para comprar um só. Comprou para a mãe dele. Já ficou triste aí, porque já não conseguiu comprar para os demais da família. Aí tinha que subir a escadaria de joelhos. Aí ele começou, um joelho aqui, um joelho ali, olhou para as pessoas pobres, simples, com dificuldades. Outros explicando para os coletores: olha, eu não tenho dinheiro, mas eu gostaria da indulgência especial. Ah, se você não tem dinheiro, não tem como, vai ficar no inferno. Ele começou a olhar aquilo e falou: mas isso não é Jesus. Jesus não é comércio. Jesus não vende perdão. Jesus não vende lugar em qualquer... Jesus não vende nenhum lugar, seja em que lugar for. Esse não é Jesus. É o convite para vermos um Jesus amigo. Um Jesus que precisa de nós tanto quanto nós precisamos dele. Porque às vezes nós vemos: eu preciso de Jesus. Mas em quantos momentos Jesus não precisa de nós também? Para sermos instrumentos de levarmos uma palavra amiga, um simples sorriso. A maior caridade que nós podemos fazer é levar esperança para um coração que está espedaçado sentimentalmente, emocionalmente. No Brasil, aqui não adianta você querer da cesta básica, da sopa. Isso daí é para um país de terceiro mundo, igual o Brasil.
Mas aqui nós vemos uma carência muitas vezes espiritual maior do que lá. Materialmente falando, a vida aqui é infinitamente melhor. Mais fácil de ter as coisas comparado com o Brasil, mas às vezes não tem aquela alegria que nós temos lá. Então até onde o dinheiro é capaz de comprar o que nós julgamos ser fundamental? Até onde é capaz deste mundo capitalista que nós todos vivemos e somos envolvidos na expectativa de termos, de possuirmos? Até onde tudo isto pode gerar aquela paz que nós tanto sonhamos? E Uberaba teve uma personalidade extraordinária. Tia Cida, fundadora do Hospital do Pênfego. Trabalho muito bonito. Ela já desencarnou. E ela fez aquele hospital com muitas dificuldades. Materiais, familiares, muitas lutas. Ao ponto dela pegar o ônibus e ir para São Paulo pedir dinheiro nas avenidas de São Paulo. E muitas vezes ser presa. E certa feita ela chegou para o Chico e disse assim: Chico, eu vou deixar o hospital. Ah, vai, tia Cida, vou. Vai por quê? Ah, Chico, estão dizendo que eu estou roubando o hospital. E, na verdade, ela nunca meteu a mão naquele hospital, mas estão dizendo que eu estou roubando. Chico olhou para ela e falou: você está roubando, minha filha? Não, Chico. Muito pelo contrário, o que eu posso fazer por aquele hospital, eu faço. Então eu vou te dizer uma coisa, você tem duas opções. Se você continuar, vão dizer, desculpa a expressão, tia Cida, que a teta está tão boa que você não quer largar. Se você sair, vão dizer que roubou tanto e não precisa mais. Fato é que vão dizer que você está roubando do mesmo jeito. Já que é para dizer, continue trabalhando com Jesus, por Jesus e para Jesus. O importante é você, ao dormir, colocar a sua cabeça no travesseiro e ter uma noite tranquila. O que é a paz? É ouvirmos apenas o que os outros falam? Ou é estarmos com a nossa consciência tranquila, que estamos fazendo o nosso melhor e dando o nosso melhor? Humberto de Campos, dentre muitas crônicas envolvendo o nosso dia a dia, envolvendo a nossa vida, envolvendo exemplos do nosso cotidiano, ele tem uma crônica, uma passagem significativa. Ele conta de um espírita chamado João. João era um dirigente espírita, interpretava o evangelho com muita facilidade, era um extraordinário dialogador, dirigia aquela casa espírita com muito amor, com muita doçura, com muita tolerância. A todos que chegavam até ele, ele tinha uma palavra amiga, ele tinha um sorriso nos lábios, ele tinha um abraço reconfortador, ele tinha o que as pessoas precisavam do modo que necessitavam. Sua esposa não era espírita, mas aceitava, compreendia, apoiava. Mas em casa, João não tinha aquela mesma paciência que tinha no centro. Não tinha aquela mesma fraternidade, aquele mesmo amor que tinha no centro. De tanto insistir, ela acabou indo um dia com João. Por ninguém a conhecê-la, ela sentou no final e ficou encantada com seu esposo. Todos que chegavam no centro, aquele amor, aquele sorriso, aquela palavra sem julgamento, sem condenação, aquela palavra amiga, fraterna, encorajadora, esperançosa. Quando foi interpretar o Evangelho, naquela noite, especialmente estava radiante, falava com a alma, falava com o coração, em que tocou muitas pessoas que ali estavam. No final, ajudou nos passes, despediu dos companheiros com um abraço verdadeiro, doando sentimentos, e no final, ele caiu no grande equívoco de perguntar: o que você achou das atividades no centro que nós tivemos no dia de hoje? O que você achou eu ali no centro?
Aí ela disse assim, olha, eu gostei tanto que nós vamos mudar para o centro. Aí ele caiu na segunda bobagem. Eu não sei se ele deu de bobo ou se ele foi ingênuo. Ah, é? Por quê? Ah, é porque com esse marido que eu quero estar casado. Sempre com um sorriso, sempre com um abraço. Aqui o arroz queima é motivo de briga. O almoço sai atrasado é outra briga. Eu quero fazer tal coisa e você não quer, outra briga. Eu quero estar casada com o João ali no centro. Quando é que nós podemos mudar? Então que nós possamos compreender que não existe uma receita miraculosa para sentirmos a paz. Hoje nós podemos encarar o céu e o inferno não como regiões circunscritas, mas como estágios conscienciais. No mesmo dia nós podemos estar no céu, em paz conosco mesmo, mas no mesmo dia nós podemos estar no inferno e fazendo a vida dos outros também no inferno. Como encaramos as dificuldades naturais que nós estamos? Então eu me encantei com esta passagem, porque ali nós temos a nítida ideia do que nós somos e do que nós podemos ser. E nós todos somos envolvidos por uma proteção que ainda desconhecemos. Muitas pessoas dizem assim, André, eu passo tanta dificuldade. Eu digo assim, você imagina se você passasse por toda dificuldade e ainda não tivesse o auxílio que você tem espiritual que você está recebendo diariamente. O que seria de nós, passando pelas mesmas dificuldades que passamos hoje, sem a compreensão do Espiritismo que nós temos? O que seria de nós hoje passar pelos mesmos problemas que nós temos, com o agravante da reclamação, com o agravante da queixa, com o agravante do pessimismo, com o agravante de que tudo não está bom, não está certo, está tudo errado? Seria ainda muito pior. Então nós passamos a ver que a vida ela é um jogo de escolhas e que toda escolha tem uma repercussão. Tem coisas que ainda não temos olhos para ver se vai dar certo ou não. Mas hoje nós podemos compreender o que é o bem, o que é o mal. Allan Kardec é fantástico, genial. Ele é um professor emérito. Ele pergunta em O Livro dos Espíritos, como fica aquela pessoa que não faz o bem, mas também não pratica o mal? E a resposta é tão surpreendente quanto a pergunta. Só de não fazer o bem, já está cometendo o mal. Então não tem como ficar em cima do muro. Não tem como ficar fora do contexto. Para nós termos uma ideia de tempo, de espaço e de oportunidade. Na década de 80, quando meu pai se tornou espírita, veio a conhecer o espiritismo por um processo obsessivo, e na cidade de Itatiba, onde ele residia, devido às suas atividades profissionais, conheceu o Lar Espírita Cristão, dirigido pelo Toninho, e o Toninho, toda semana, cada 2 vezes por mês, conforme o mês, organizava uma caravana para ir até Uberaba. Então meu pai começou a frequentar aquela casa, ouvia maravilhas do Chico, e mensalmente estava na cidade de Uberaba, tendo a oportunidade de ver este ícone, não do espiritismo, mas este ícone do cristianismo. E numa das primeiras vezes em que meu pai foi, estava saindo daquele processo obsessivo, através do atendimento fraterno, do tratamento na casa espírita, dos passes que ele estava recebendo, das palestras que ele ouvia, do estudo que ele participava. O Chico virou para ele, e ele, pouco tempo, havia conhecido a minha mãe, estavam caminhando para o planejamento de uma vida a 2. Eu e a minha irmã éramos apenas e tão somente sonhos do casal. Meu pai havia sido há pouco tempo promovido no seu trabalho. O Chico vira para ele e fala assim: meu filho, você tem a necessidade de estudar 2 horas por dia.
Você precisa de arquivo mental para o seu trabalho na oratória. Meu pai pensou, falou assim, o Chico tá doido. Eu fui promovido, meu tempo no trabalho aumentou, as responsabilidades aumentaram, estou pensando em casamento, em ampliar minha família, responsabilidade maior. Como é que eu vou estudar 2 horas por dia? Chico olhou para ele, era um perigo pensar perto de Chico Xavier. Acho que ele deve ter se arrependido até hoje de ter pensado. Olhou para ele e falou assim, meu filho, eu não tô doido não. Durma menos e estude mais. Então quem é que falar para mim que não tem tempo, vamos arrumar tempo. Quem faz o tempo somos nós. Diga-se de passagem, nós estamos caminhando para o encerramento de mais um ano. O que é prioridade para 2018? Além de continuarmos a manter a nossa vida materialmente falando, espiritualmente falando, o que nós sonhamos em possuir, em manter, em ter? Porque às vezes nós sonhamos tanto com a matéria, eu quero um carro melhor, maior. Aqui é linda essas caminhonetes, não é? Grandes, bonitas. Eu quero ter uma casa, eu quero morar num lugar melhor. Às vezes a gente, materialmente falando, a gente sonha tão alto. Por que a gente é tão pobrezinho nos nossos pensamentos espirituais? Se pensamos neles, porque às vezes nem pensamos neles. Por que a gente pensa tão pequenininho, espiritualmente falando? Materialmente sonhamos com bom, com melhor, com grande. Por que espiritualmente nós contentamos com pouco? Sendo que é no espiritual que nós temos que ter aquele ensejo de termos mais e melhor. Eu acho fantástico Cristiano Ronaldo. Messi pode ser genial, mas para mim Cristiano Ronaldo é mais dedicado. Cristiano Ronaldo não nasceu Cristiano Ronaldo, se tornou Cristiano Ronaldo. Sendo o primeiro a chegar no treino e o último a sair. Com 32 anos, corre como um jovem de 22, 23 anos de idade. Ele se fez o que ele é. Ele projetou na vida dele, eu vou ser o melhor. Mas ele não só projetou, ele foi o melhor. O que nós queremos espiritualmente falando? Nós temos que correr atrás. Não podemos contentar em vir toda semana no centro espírita. Não podemos contentar em apenas dar passe. Não podemos contentar em dar passividade, em dialogar, em dar palestra, em dar estudo, em ouvir estudo, dar palestra, tomar passe. Não, isso é pouco. Porque no mundo espiritual não vai me perguntar quantas palestras você deu, André? Quantos passes você tomou, você aplicou? Quantos espíritos você dialogou no trabalho de desobsessão? Quantos espíritos você deu passividade? Eles vão perguntar, André, o que você foi? O que você fez? O que nós vamos falar? Qual o nosso currículo espiritual se desencarnarmos agora, hoje? Nós temos algum item gravado ali? Então, quando nós vamos em busca de um trabalho, as pessoas olham nosso currículo. Nome, idade, onde estudamos, se temos algum curso, se temos algum complemento, que idioma nós falamos. Espiritualmente falando, o que nós possuímos? E tudo isto repercute na paz. Tudo isto repercute no que eu quero fazer. Então as escolhas, muitas vezes elas podem não ter uma repercussão no agora. Eu me lembro de André Luiz, conta no livro Nosso Lar, e o Chico dizia para os amigos íntimos na casa que André Luiz era o pseudônimo utilizado por Dr. Carlos Chagas, um dos maiores sanitaristas que o Brasil já produziu. E Dr. Carlos Chagas foi um grande médico e cientista que nós tivemos. E conta no livro Nosso Lar que ele, no final do dia, atendia aquelas pessoas gratuitas. Então ele atendia de qualquer jeito. A pessoa não estava pagando, então prescrevia, atendia, não via a hora de livrar para ir embora para casa. Vamos supor que ele atendeu 1000 pessoas gratuitamente. Sabe quantas oravam por ele? Uma. Se eu desencarnar hoje, tem uma alma orando por mim?
Uma só. Não precisa ser mais, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja não onde for. Uma orando por mim. Por que que às vezes não tem? Porque às vezes nós mantemos relações superficiais. Hoje, conta-se nos dedos quantos amigos nós temos verdadeiros. Quantos amigos nós temos? Quantos familiares nossos são nossos amigos? Às vezes o pai não é amigo do filho. Às vezes o filho não é amigo do pai. Às vezes a esposa não é amiga do esposo e vice-versa. Quantos amigos verdadeiramente nós possuímos? Quantas relações verdadeiramente nós alimentamos com amor e irrigamos com sentimento? Então que possamos ver na nossa atual oportunidade reencarnatória a dádiva extraordinária. E neste contexto todo entra Jesus, o maior pacifista que nós já tivemos. Zaqueu, o coletor de impostos, narrado no Novo Testamento, em que Kardec também coloca em o Evangelho segundo o Espiritismo. A figura de Zaqueu representa cada um de nós, e nós vamos chegar lá para entendermos o porquê. Conta o Evangelho que Zaqueu era um homem de pequena estatura. E ele ouviu maravilhas de Jesus. Eu quero conhecer este homem, eu quero conhecer essa pessoa que todo mundo fala, que ao chegar perto tem uma palavra amiga, um sorriso, tem um abraço, tem o que eu preciso. Só que ele era pequeno. E por onde Jesus passava, era aquela multidão, por onde Jesus caminhava, sempre rodeado por muitas pessoas, e ele tem a brilhante ideia de subir num sicômoro, numa árvore, porque eu quero ver Jesus, então se eu ficar aqui, o meu tamanho, não vou ver Jesus passar. Então ele subiu. De repente Jesus vem com aquela multidão do lado dele. Jesus para diante dele e fala assim: Zaqueu, desça-te depressa que eu preciso ficar na tua casa. Eu imagino que ele não desceu, ele despencou. Porque ele só queria ver Jesus. De repente, olha o que é uma mediunidade anímica que o Chico tinha também. Jesus nunca tinha cruzado com Zaqueu. Ele olha adiante e chama aquele homem pelo nome sem o conhecer. É um ponto histórico que ninguém vê. Ele nunca viu Zaqueu na frente. Não sabia. Olha para ele e fala: Zaqueu. Ele não fala assim: ô moço, fulano, desça que eu tenho que ficar na tua casa. Não, Zaqueu, desça-te depressa, que eu tenho necessidade de ficar na tua casa. É interessante que o Chico era assim. O Chico olhava para a pessoa sem conhecer e chamava pelo nome. Então, Sérgio, meu pai, como está você? Como está a Soraya? Como está o André? Como está a Graziella? Como está o fulano? Como está o ciclano? Sem nunca tê-lo visto. Às vezes poderia passar 10 anos que ele viu meu pai. Quando visse de novo: Sérgio, como é que está as coisas? Fulano, ciclano, beltrano. Uma mediunidade anímica. Não é espírito que fica do outro lado e fala: isso aqui é Joãozinho, ele é Maria. Os espíritos do outro lado têm mais o que fazer do que soletrar nome. Então, Zaqueu, desça-te depressa, eu tenho necessidade de ficar na tua casa. Então conta o livro Boa Nova, com mais detalhes. O Boa Nova é psicografia de Chico Xavier, por Humberto de Campos, o irmão X. Então conta que ele desceu, levou Jesus para a sua casa, junto com os 12 companheiros. E lá aquela coisa de pai, né? Chamou os filhos: vem conhecer Jesus, chamou esse, chamou aquele. E conta o Evangelho, conta a narrativa também do Boa Nova, que Zaqueu ficou tão impressionado com o magnetismo do amor de Jesus, que ele virou para Jesus e disse assim: Senhor, se eu lesei uma pessoa ou mais, eu irei dar 4 vezes o que eu tirei indevidamente. Então Jesus fala para ele: bem-aventurado tu és, Zaqueu, que permitiu que o Espírito da renovação entrasse na tua casa. Quem de nós não é a figura de um Zaqueu? Quem de nós não furtou um sonho de uma pessoa? Porque do ponto de...
Mas roubar um sonho é tão grave quanto tirar um dinheiro de uma pessoa, matar um ideal, desestimular. Quem de nós não pode ser um Zaqueu, em que Jesus todos os dias bate na porta de nossa casa e fala: André, o nosso nome, eu posso entrar na tua vida, eu posso entrar na tua casa. Quando alguém vai na nossa casa, o único que entra sem ser convidado é o ladrão. Esse não anuncia que vai entrar. Tirando esse, como é que uma pessoa entra na nossa casa? Quando nós permitimos o seu acesso. Nós estamos permitindo o acesso de Jesus na nossa vida? Todo mundo quer Jesus. Mas nós às vezes queremos um Jesus do nosso jeito. Eu quero adaptar Jesus ao meu molde, e não eu me adaptar ao mestre. Nós já vimos como nós somos discípulos rebeldes. Eu não quero me adaptar ao mestre, eu quero que o mestre se adeque a mim. Eu não quero me adequar ao tempo do mestre, o mestre tem que se adequar ao tempo meu. Dá certo uma relação dessa? Funciona este intercâmbio que nós somos convidados a ter? Ah, tem problema não, porque quando eu ia no centro pequeno eu botava o centro para baixo. Esquenta não. Adorei o cabelo dela. É todo mundo inveja esse cabelo. Minha mãe fala que eu era terrível pela hiperatividade. O centro ficava de cabeça, pô, aí o André veio, nossa, manda lá para evangelização, cria uma evangelização para ele, faz alguma coisa, deixa o menino quieto lá. Botava o centro de perna, pô, essa daí tá comportadinha, só quer fazer xixi. Mas deixa ela também põe. Põe também? Põe. É? Ela é esperta além do permitido. Essa geração já vem com um chip diferente do nosso. O nosso chip é 1.0, esse daí já é 2.2, 2.5, 8 cilindros, né? O motor deles já é turbinado comparado com o nosso. Exatamente. Às vezes as pessoas falam assim pra mim: ah, André, eu pego um celular, eu tenho uma dificuldade de mandar uma mensagem, de fazer aquilo. Uma criança de 2 anos faz de tudo ali na hora. Eu fico até com vergonha. Eu falo assim: a gente não tem que ficar com vergonha disso não. A gente tem que ficar com vergonha da hora que vier aquela geração evoluída e olhar pra nossa cara e falar: você tá roubando, você é ladrão, ó, você tá enganando os outros. Enquanto a gente não souber mexer com tecnologia, ninguém vai chegar pior do outro lado por conta disso. O duro é quando vier essa geração mais evoluída, porque, olha, não pense que o planeta Terra vai ficar essa pobreza a vida inteira, não. Não sei se vocês já estão notando, mas essas crianças já não aceitam o errado como aceitavam antigamente. Exatamente. Hoje em dia você já não consegue de uma criança alguma coisa só com um pirulito. Tem que ser um iPhone. É. Lá no Brasil a gente não tem muito iPhone. Então você Dá um Samsung. Ah, um Samsung, ó, um LG. Mas hoje em dia... Desde que seja smartphone. É. Tá bom. É. A gente brinca tudo, mas é até perigoso, porque essas crianças muito cedo têm acesso a informações porque é muito fácil, hoje a internet tem de tudo, não é? Então que nós possamos caminhar rumo ao nosso desenvolvimento, porque olha, o mundo, mesmo que nós não estamos notando, o mundo está evoluindo. E fica a pergunta, não é? A gente está no time que vai ou que fica? Em algum time a gente vai ficar. Qual que vai ser? Agora, a gente pode chegar do outro lado e doutrinar aqueles espíritos que forem junto conosco, não é? Vamos falar do amor, ou pode ser doutrinado por eles também. Então que nós possamos... Tá boa? Ficou com vergonha. Então que nós possamos sair desta casa abençoada cheio de ânimo, cheio de coragem, cheio de entusiasmo, para encararmos a vida como a vida é. Que possamos sair daqui perguntando: Senhor, já que você também precisa de mim, como eu preciso de você, o que eu posso fazer? Onde e como eu posso ser um instrumento de vossa paz?
Então que nós possamos entender que a paz, ela não está à venda. A paz, ela não está num lugar circunscrito. A partir do momento que nós tivermos paz, ela caminhará conosco, onde estivermos e com quem estivermos. Portanto, não existe um caminho para a paz é o caminho, como dizia Mahatma Gandhi. Não existe um caminho para a paz. A paz, ela é o próprio caminho. Então que os benfeitores amigos, que Jesus, este ícone do amor, este referencial da bondade, da doçura, da mansuetude, possa ser o nosso estímulo para continuarmos encarando a vida com as suas dificuldades naturais, lidando com os problemas, mas acima de tudo, compreendendo que por maior que seja o nosso problema, nós podemos sair dele, ou sair deles, porque geralmente não temos apenas um problema. De um problema nasce outro, mas também de uma coisa boa nasce outra. E quando, como falamos ontem pela manhã, e quando vemos o nosso derredor e somos verdadeiros conosco mesmo, nós vemos que temos mais coisas boas, mais qualidades do que dificuldades ou vicissitudes. Então vamos aproveitar nossa oportunidade reencarnatória, porque pode ser que tão já não tenhamos uma oportunidade tão bendita como nós estamos tendo no hoje. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a Débora, aos companheiros que aqui estão, pela oportunidade da viagem, pela oportunidade que a casa nos dá, e que Jesus nos permita novas manhãs como a de ontem, novas noites como a de hoje, novos momentos em que estamos aqui não apenas de corpo, mas trocando amor no olhar, no falar e no abraçar. Que possamos voltar no tempo e lembrar a casa de Simão Pedro em Cafarnaum, em que reinava o amor de Jesus. Que possamos fazer da nossa encarnação, esta encarnação em que Jesus também nasça, como estamos caminhando para o Natal. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, um beijo no coração de todos e muita paz para todos nós. Obrigado.